Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje na nossa aula 4, no tópico que nós estamos fazendo essa breve revisão sobre as obrigações trabalhistas e previdenciárias, nós iremos trazer algumas considerações sobre insalubridade e periculosidade. Então, neste caso, a gente vai trazer o que os dispositivos legais têm a nos dizer sobre estes demonstrativos, sobre essas considerações que são importantes para a gente. E também nós vamos fazer um levantamento da perspectiva da legislação para que você entenda como é que são efetuados esses cálculos. Inicialmente, é importante observar que insalubridade e periculosidade são dois pontos, duas perspectivas jurídicas completamente diferentes. O primeiro, insalubridade, a gente vai estar falando principalmente sobre o empregado estar exposto a agentes nocivos à saúde. Então, nesse sentido, principalmente na perspectiva da CLT, no Decreto-Lei 5.452 de 1943, ele deixa bem claro, seja ele em caráter habitual ou permanente, tá? Você vai ter o pagamento de insalubridade se você tem contato com esses agentes nocivos à saúde. Seja por questões questões ergonômicas, seja por questões de barulho, por exemplo, a pessoa pode ter uma surdez, devido a trabalhar nesse determinado local. Pode ser, por exemplo, questões de saúde envolvendo produtos químicos, principalmente, por exemplo, aqueles envolvendo, a gente tem algumas situações específicas que o pagamento de insalubridade é comum, como, por exemplo, produtos químicos que vão trazer prejuízo à saúde no longo prazo, Então, tudo isso a gente vai observar que vai ser pago a título de remuneração para o funcionário, um adicional, chamado de adicional de salubridade. É importante deixar bem claro que esse adicional ele varia, pode chegar de 10% até 40%. E, na verdade, ele traduz em apenas 3 alíquotas diferentes, 10, 20 ou 40%. Quem vai determinar se é 10, 20 ou 40 vai ser um agente de segurança, um médico de segurança do trabalho, que vai verificar qual que é o patamar de insalubridade da região. Então, por isso, com as novas legislações envolvendo o e-social, esses laudos são necessários, são obrigatórios que um médico seja contratado, ou então um perito de segurança do trabalho, uma agência especializada nesse sentido, para fazer esse estudo, se existe insalubridade, se existe periculosidade. E neste caso, enquanto a insalubridade é um agente nocivo à saúde, vai trazer prejuízo à saúde do empregado, pode ser que traga prejuízo, a periculosidade é o fator que envolve o risco de vida. O funcionário pode perder a sua vida por algum problema, por alguma fatalidade que o funcionário é exposto, Então, nesse caso, a periculosidade, a base de cálculo é sempre 30%. Agora, o que gera confusão na grande maioria das pessoas é que, enquanto a insalubridade é 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, a periculosidade é sempre 30% sobre o salário base em que um funcionário é contratado. Então, nesse sentido, pode ser que você caia com uma insalubridade, você está trabalhando com uma insalubridade de 40%. Não é porque o percentual é maior que o da periculosidade que você vai receber mais. Então, nós vamos trabalhar com algumas simulações, apenas a título de exemplo, para vocês observarem. Imaginemos que nós temos os mesmos rendimentos trabalhados em períodos anteriores, em aulas anteriores. Agora, as condições. A primeira, 1045, é perigoso. A segunda também é perigosa. Nós temos insalubre sendo 3.000 e 10.000. Qual que é a base? Em relação à periculosidade, nós temos sobre o salário base. Aqui nesse caso, o cálculo do provento vai ser de 1.045 vezes 30%, 313,50. Ah, professor, mas não era o salário base? Você considerou o salário mínimo, mas neste caso aqui ele já recebia o salário mínimo. Então o salário mínimo é igual ao salário base, mas a base ainda será o salário base. Se por convenção coletiva, se por mérito ele venha a ganhar um aumento de salário, vamos supor que ele aumente para R$ 1.300, o cálculo do provento vai ser 1.300 vezes 30%. Veja que ele acompanha a evolução do salário base.
Então, neste caso, a base do INSS vai ser os 1.045 mais os 303. Uma nova base do INSS, então a gente teria que fazer o cálculo do valor do INSS, né? A gente incluiria na segunda faixa, né? Totalizando ali, já você pode ter conferido esses cálculos, chegando a R$ 106,60. O segundo também é perigoso, então é o salário base. Veja que é 1.800 vezes 30%, totalizando 540. 1.800 mais 540, 2.340. Então, 78 mais 94 mais 30, esses 2.300 já está na terceira faixa, dá 202,44. O de 3.000 é insalubre. Olha lá, então se é insalubre, a base é o salário mínimo, SN. Então, 1.045 vezes 40%, 418. Fazendo os cálculos do INSS, a gente entra na quarta faixa, dá 337,47. 5.000 ele é perigoso, né? Quem recebe 5.000 é perigoso. Isso que vai determinar vai ser as funções, tá, pessoal? Não é o valor do salário, né? Então vai depender da função, do local que a pessoa trabalha. Então, neste caso, cálculo do provento, 5.000 vezes 30%, 1.500, né? Então, total lá dava 6.500, né? 1.500 mais 5.000, chegando ao limite, né? O limite a gente observou nas outras aulas que era 6.101,06. Como ultrapassa o limite, a gente calcula só com base no limite. Então, o máximo é 713,18. Da mesma forma, olha só que interessante. Enquanto o perigoso de 5.000 era 30%, o insalubre de 10.000 é com base no salário mínimo, o adicional é apenas de 104,50. Veja que a insalubridade aqui o percentual é diferente, né, de 10%. E o de 3.000 é de 40%, depende da área em que eles trabalham. Então, total da base do INSS parece irrisório, né? É de 1,04% total dos rendimentos dele, mas é assim que deve ser calculado. Então, no caso, se fosse perigoso, né, seria 30% e o valor do adicional seria de 3.000 provento. Olha que diferença grande. Mas como a insalubridade ainda é de 10% ao menor, é apenas 104,50, chegando no total de INSS 713,18. Neste caso, a gente poderia até avançar, né, fazendo o cálculo aqui do imposto de renda retido na fonte. Veja que para os primeiros nós temos, né, o valor corrigido, né, 1.251,90, né, nós temos também 2.137 sendo a base de cálculo, e neste caso fazendo o cálculo do imposto de renda retido na fonte de cada um deles, né. Neste caso, fica bem claro para a gente todos os cálculos que devem ser feitos, né? Então, afastando um pouquinho a câmera aqui, vocês conseguem observar, botar aqui para cima, vocês conseguem observar os outros cálculos que foram feitos. Então, neste caso aqui, vocês vão perceber que o valor do imposto de renda retido na fonte está determinado e a gente consegue encontrar o salário líquido logo depois. Mas o principal intuito desta aula é vocês entenderem que o cálculo de insalubridade e periculosidade não teve mudança com a reforma trabalhista, mas a base do INSS altera o cálculo do imposto de renda retido na fonte, né? Então, neste caso, a gente acaba tendo algumas alterações, né? Então, neste caso, a gente agradece a presença de vocês até então, né? E qualquer dúvida que você tenha, não deixe de nos procurar, seja na sua central de mensagens, no Tira Dúvidas ou pelo e-mail. Permaneço à inteira disposição de vocês. Continuem se cuidando. Um grande abraço e bons estudos!